Essa noite eu quero falar sobre escolhendo o seu próximo capítulo. Esse é o meu tema. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. A Bíblia conta a seguinte história. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com os seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quiliom. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom. Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá, para ser mais específico, Belém. Escolhendo o seu próximo capítulo. Todos nós temos uma história. Isso é um fato. Alguns têm uma história que gostam de contar. Falam dela com orgulho. Outras pessoas têm uma história que preferem esquecer. Eu penso que a maioria de nós tem uma história que é um misto. Tem capítulos bonitos, tem capítulos feios. Tem capítulos que a gente transforma em post do Instagram. Alguns até que a gente deixa fixado lá no feed. E tem capítulos que a gente coloca debaixo de um tapete, coloca dentro de um baú, as 7 chaves, tranca, não quer que ninguém saiba. Capítulos que só de lembrar já nos levam a alguma experiência de dor, uma angústia. Só de você assim, sabe, rememorar o que viveu, aquela situação, aquela ruptura, aquela perda, aquele momento, aquelas palavras que lhe foram ditas, você já sente o coração apertando, já falta um pouco do ar. A nossa história tem uma mistura, capítulos bonitos, capítulos feios. Ela é construída capítulo por capítulo. Ela é construída por contextos que nós não escolhemos. Alguns aqui, aliás, nesse ponto, todos nós não escolhemos de onde viemos, a nossa origem. Não escolhemos o nosso berço. Não escolhemos quem cuidou de nós. A nossa história é formada por acontecimentos, alguns deles que nos surpreenderam, não planejados. A nossa história também é formada por encontros. Pessoas que marcaram nossa vida de uma maneira tal que nós nos tornamos outro. Nós somos assim, um antes daquela pessoa, outro depois daquele relacionamento, daquele acordo, daquela sociedade, daquele namoro. A nossa vida vai sendo costurada por todas essas realidades. Mas aqui eu tenho uma palavra de fé para você. É que a nossa vida não precisa ser escrita pela nossa dor. Ela pode ser transformada pela nossa fé. A nossa vida não precisa ser determinada pela nossa dor. Ela pode, na verdade, ganhar um novo rumo. Ela pode ganhar uma nova direção por meio da nossa confiança e plena rendição a Deus. Eu tenho mais, escute isso, grave essa palavra aqui. É fato que
não escolhemos muito daquilo que nos aconteceu, mas nós podemos decidir duas coisas: quem nos tornaremos ao longo da vida e mais, para onde nós estamos indo. Os capítulos anteriores, talvez a gente não pôde escolher, mas essa noite eu vim com essa palavra da parte de Deus. O próximo capítulo, Deus quer te dar a graça de você escolher e falar, vai ser diferente. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Você não veio essa noite para escutar uma palestra motivacional, você veio essa noite para receber uma palavra do céu. E como profeta de Deus, em nome de Jesus, eu quero dizer sobre você: Deus está levantando você para você escolher o teu próximo capítulo. Não será a dor do passado, as limitações do presente, as resistências do inferno, não será nada disso. Não está na mão de nenhuma outra pessoa, não. Deus essa noite está dizendo: esse próximo capítulo, quem vai dar o nome, quem vai dar o título e quem vai dizer o conteúdo é você. É você. Ah, meu irmão, se ligue nisso aqui. Se você permanecer preso aos capítulos passados, vai perder a chance de viver capítulos muito melhores que Deus tem para a sua vida. Deus trouxe alguém nesse lugar para a pessoa, sabe, absorver essa verdade, a verdade de que, as decisões, eu quero falar decisões, não são intenções, não são desejos, decisões. Alguém grite: decisões. As decisões que você tomar hoje vai dizer a história que você vai contar amanhã. As decisões que você tomar hoje vai determinar a história que você vai contar amanhã. Qual história você pode contar hoje? Não sei. Alguns aqui de êxito, outros de dor, outros um pouco de cada. Não sei qual a história você hoje pode contar, mas eu sei aquela que você contará amanhã, inevitavelmente passa por escolhas que você precisa tomar hoje. Quem compreende que esse é um tempo de decisão? Por isso a Bíblia vai nos dizer, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não importa quão longa seja essa noite, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. A história que eu contei até aqui foi uma, mas a história que eu vou contar amanhã será outra, porque hoje Deus está me erguendo e me dando graça para eu tomar outro tipo de decisão. Outro tipo de decisão. Essa história que eu li com você, Ruth, fala sobre isso. Fala sobre perdas. Sobre uma história que tinha tudo para começar e acabar assim. Começou em perdas e acabar em dor, desespero e ponto final. Mas não foi assim. Não foi. Ruth é um livro de 4 capítulos. A dor está presente no capítulo 1. Mas pela graça de Deus ela pôde viver um outro capítulo. A história fala, escuta isso, olha que registro maravilhoso a Bíblia faz aqui. A história nos fala sobre uma família. Ruth conta a história da família de Noemi e Elimeleque. Noemi e Elimeleque eram de Belém. E por causa de uma fome em Belém, eles vão para Moabe. Elimeleque provavelmente querendo um emprego, uma fonte de provisão para sua casa. E aí ele vai para Moabe. Chegando ali, ele e os seus 2 filhos e a sua esposa começam a viver. Tem alguns detalhes aqui interessantes. O primeiro detalhe é o significado dos nomes. Na Bíblia, os nomes, eles têm uma importância muito grande. Porque na mente hebraica, você não dá nomes à toa. Os nomes ou eles são proféticos, ou eles apontam para alguma realidade que é visível, que está estampada na cara daquela pessoa. Então, por exemplo, Noemi significa agradável. Uma menina, uma mulher que desde nova provavelmente
era doce, era meiga. Elimeleque significa o Senhor Deus é o rei, ou o Senhor Deus é o meu rei. É um nome que fala de fé, de compromisso com Deus. Malom e Quilion, os nomes dos filhos, significa doente e cansado. Você colocar o nome dos filhos de doente e cansado, tem gente dizendo, pastor, lá em casa é assim, é doente e cansado. Se liga. Sabe lá por quê? Mas penso eu, que assim, já bebê, a Noemi olhava e falava, meu pai, esse é o doente, aquele é o cansado. Um espirra, o outro dorme. Quando eu peço para um me ajudar, ele diz, ai mamãe, estou tão cansado. Quando eu chamo o outro, estou com dor. Fato é, eles ganharam esses dois nomes. E a Bíblia vai dizer que, passado um tempo ali em Moabe, todos os homens da família morrem. Naquela altura, os meninos já estavam casados. Eram homens que tinham contraído casamento com 2 mulheres moabitas. Agora, percebam um outro ponto aqui. Moabe, que lugar é esse? Moabe é na Bíblia símbolo do paganismo. Moabe na Bíblia é símbolo de um lugar estranho, a cultura do reino de Deus, as realidades de Deus, porque o povo moabita, eles nasceram de um incesto, das filhas de Ló com Ló. Então, o nascedouro desse povo, já é um nascedouro corrompido, comprometido. Moabe é um povo para quem Deus tinha dito assim para Israel, ei, não contraiam casamento com eles, não se misturem com os moabitas. É uma influência negativa, não vale a pena vocês fazerem aliança com eles. Isso é Moabe. E eles vão para onde? Para Moabe, viver em Moabe, se misturar naquele ambiente. Todos morrem, Elimeleque morre, Malom morre, Quilion morre. Ficam as 3 mulheres. E essas 3 mulheres, então, estão sob a liderança agora de Noemi, a mais velha. E Noemi fica sabendo que a fome na sua terra, Belém, acabou. E que Deus estava visitando novamente o seu povo. Ela toma uma decisão. Ela pega as 2 noras e ela sai de Moabe e vai em direção a... Ela sai de Moabe e vai para Belém. Quando ela começa esse trajeto, algumas coisas acontecem. No meio do caminho, Ruth capítulo 1 diz que Noemi, ela para tudo, olha para suas 2 noras e diz assim, voltem para casa. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. O que é que vocês vão fazer em Belém? Uma terra estranha para vocês, não é o povo de vocês, não é a cultura de vocês. Voltem para o lugar de vocês, vão arranjar um marido lá em Moabe. E elas, a princípio, disseram, não, ficaremos contigo. Orfa e Ruth insistiram, ficaremos contigo. E Noemi diz, por quê? Eu não posso mais gerar filhos, e ainda que eu pudesse, se eles nascessem agora, vocês esperariam eles crescerem, para então vocês se casarem com ele? Não faz sentido. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu sou um inútil para vocês. Ei, voltem para Moabe. E então Ruth fica. E Orfa volta. E aqui eu quero destacar para você 3 posturas. É isso que esse texto fala para mim. 3 posturas diante da vida. Cada uma dessas mulheres representa uma postura diante das dores. Por exemplo, primeiro, Orfa. Orfa fala sobre regredir. Noemi fala sobre amargar. Ruth fala sobre avançar. Fale comigo, regredir, amargar, avançar. A Bíblia diz, primeiramente sobre Orfa. Versículo 14, versículo 15, eu quero que você leia comigo. Olha o que esse texto diz. Novamente começaram a chorar alto. E depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra. Mas Ruth ficou com ela.
Orfa deu um beijo, se despediu. Ruth ficou com ela. Olhe para mim. Quem é Orfa? Orfa é aquela que tem a chance de mudar de vida. Ela tem a chance de deixar Moabe e trilhar um novo caminho. Porque ir para Belém não era apenas uma mudança de geografia, era uma mudança de vida. Era virar as costas para os deuses moabitas, os falsos deuses. Era entrar em uma nova cultura. É vestir-se de um novo estilo de vida, de novas práticas, de um novo caminho, de novas associações, de novos relacionamentos. Ela tem diante dela a chance de trilhar um novo caminho, de seguir para uma nova vida, mas ela decide não, eu vou voltar para Moabe, é mais fácil, é mais conveniente, eu já conheço ali como funciona. Ela regride, e eu quero que você escute isso. Muitas pessoas, elas agem assim, quando vêm as dores da vida, quando vêm os problemas, as perdas, as situações adversas, elas entram numa crise tal que elas olham e dizem o seguinte: sabe de uma coisa? Eu fui fiel, eu busquei a Deus, eu tentei, as coisas não deram certo, eu vou voltar para a minha vida de antes. Eu vou regredir para a minha vida de antes. Eu vou voltar para o vício, eu vou voltar a afogar as minhas mágoas no álcool, eu vou voltar. Algumas pessoas falam, sabe de uma coisa? Eu orei, eu clamei, eu fiz campanha, eu jejuei, e não deu certo, o negócio não deu certo. Eu perdi o emprego, eu perdi o que eu tinha, ruiu tudo que eu possuía. Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou viver do meu jeito. Eu vou largar esse negócio de andar com Deus, de servir a Deus. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Tem pessoas que dizem sim para um chamado de Deus, começam a servir na casa de Deus, abrem sua casa para liderar um grupo de casais. Aí no meio do caminho olham, eu não tenho o reconhecimento que eu queria, o pastor não me ligou, eu nunca tive um microfone, eu nunca recebi a tal da oportunidade. Nunca me deram a chance de eu mostrar meu dom, meu talento, meu chamado. Eu tenho um chamado, pastor. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. E por causa disso, por causa da decepção, por causa da frustração, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o banco, eu vou voltar para ficar no meu lugarzinho, eu vou tirar a mão do arado, eu vou voltar para aquele lugar, sabe, aquele lugarzinho de conveniência, onde eu comecei. Eu quero dizer isso para alguém aqui, eu quero dizer para mim, e eu quero dizer para você, é uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós não cabemos mais no regresso, meu irmão. Regresso espiritual não cabe mais na minha vida, não cabe mais na sua vida. Eu preciso lembrar você de algo: o inimigo quer utilizar as circunstâncias para fazer você repensar a sua decisão de seguir totalmente a Jesus. Ele quer que aquele sim que um dia você deu a Cristo, você no meio do caminho comece a relativizar, você comece a colocar em xeque. Hoje eu quero dizer para você: não cabe mais para você voltar. Voltar de onde Deus te tirou não pode ser nenhuma opção. Não pode ser nenhuma opção. Sabe, eu acho muito linda essa história, quando a Bíblia fala sobre o profeta Eliseu. A Bíblia diz assim que Eliseu, quando chamado para ser profeta, ele cuidava de uma parelha de bois, e aí, quando ele recebeu o chamado, ele foi lá, ele queimou o equipamento de arar, ele fez um churrascão com os bois que ele tinha. Ele se desfez de tudo que ele possuía para seguir o seu chamado profético. O que é que aquele homem estava fazendo? Ele estava dizendo: eu vou queimar tudo, todas as pontes com o que já foi, para que quando vier o momento da pressão, eu me lembre, eu não tenho para onde voltar.
Eu posso dizer para você uma coisa: a escolha mais sábia é a escolha de Eliseu. É quando você queima as pontes com o que já foi. É quando você larga fora, você quebra tudo aquilo que poderia ser um lugar para onde você voltaria. E você diz finalmente, sabe de uma coisa? Eu não tenho mais para onde voltar. Chorando eu estou, regredindo não. Doendo eu estou, regredindo não. Com dúvidas eu estou, regredindo não. Sozinho eu posso estar, regredindo não. Não. Com ajuda, sem ajuda, com multidão aplaudindo, sem multidão aplaudindo, regredindo não, com dinheiro, sem dinheiro, com a geladeira cheia, com a despensa vazia, não importa, no alto, no baixo, com emprego, sem emprego, com família, sem família, com marido, sem marido, com filho te ligando, com filho esquecendo. Deus, eu não te sirvo por causa daquilo que o Senhor me dá. Eu te sirvo porque eu já tive uma revelação de quem o Senhor é. Belém é melhor. Eu estou indo para Belém. Quem quiser me procurar não vai me achar em Moabe. Eu posso estar enfrentando o inferno inteiro. O diabo e os demônios do universo podem ter feito uma reunião, colocado o meu nome na mesa e dito assim: a gente vai acabar com ele. Eu posso estar envergado, cansado, eu posso estar rachando, mas em Moabe ninguém me encontra. De lá eu saí, para lá eu não volto. Eu quero dizer para alguém: de lá eu saí, para lá eu não volto. Alguém, por favor, bata na mão de quem está perto de você e diga: regredi jamais. Jamais. Pastor, eu não estou voando, mas regredindo jamais. Pastor, eu não estou subindo que nem um foguete, mas regredindo jamais. Pastor, aquela irmã aqui do meu lado, ela parece tão cheia de fé. Eu vim nesse culto, nem vontade de adorar eu estou. Tem problema não, querida, mas deixa eu te dizer uma coisa: regredindo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Jamais. Eu estava dizendo para Jesus, enquanto o louvor estava rolando, eu estava com o Theo ali no meu braço, eu disse: Jesus, eu não sirvo para outra coisa se não for para te servir. Tu me encontraste quando eu tinha 13 anos de idade, e o Senhor vai me encontrar se o Senhor me der graça, e o Senhor me dará quando eu tiver velhinho gagá, e a Sara me colocando para fora para eu pegar sol. E eu, com a dentadura, a chapa saindo, dando glória, e ela sem saber se é português ou línguas. Porque eu já estou decidido. Regredi não, regredi não, regredi não, regredi não. Estou falando para alguém aqui que tirou a mão do arado, viu? Estou pregando para alguém aqui que você sabe, Deus chamou você, Deus levantou você, Deus colocou um chamamento sobre a sua vida, uma graça sobre você, e você resolveu tirar um time, um break de quê, meu filho? Uma pausa de quê? Férias de quê? Do reino? Não! Que é isso? Não, pastor, mas não. Um parênteses, vale a pena, vez por outra. Eu sei, uma pausa acontece. Estações que você está o quê? Estou cansado, tudo bem, então dá uma respirada, recupera o fôlego. Faz como o profeta Elias, que foi lá para o deserto dele. Depois o anjo manda ele lá para uma caverna. Todo mundo tem um tempo em que o profeta precisa se esconder na caverna para recuperar o fôlego. Mas esse tempo de caverna tem começo, tem meio, tem fim. Por quê? Porque de onde Deus me tirou, para lá eu não volto, eu não sirvo mais. Eu não sirvo para ser esquentador de banco de igreja, para ser cliente de igreja, para ser cliente da fé, para ser um mero receptor. Não. Eu sou ceifeiro, eu sou daquele que está com a mão na seara, eu sou daquele que está fazendo parte do que Deus está fazendo. Eu não posso voltar, não posso. Eu não sei nem se no português isso aqui vai ficar bom, mas eu não posso desver aquilo que eu já vi. Quem está compreendendo? Não posso. Ele me encontrou, ele me abençoou, na sua infinita misericórdia. Regredi, não. Aí não, irmão, vai se arrastando, mas regredindo não. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Vai capenga mesmo, vai segurando a perna, meu irmão, vai segurando a perna. Mas regredindo,
Jamais. Eu tenho uma palavra de Deus, levante sua mão. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Seu caminho nunca mais pode ser de volta para Moabe. O seu caminho é sempre avante para Belém, em todo o tempo. Segunda postura. Tem gente que não regride, mas amarga. Noemi, está escrito, ela foi para Belém. Ela regrediu? Ela foi para Belém. Mas a Bíblia diz aqui que ela amargou. Ficou azeda, amarga. Capítulo 1, versículo de número 19. As mulheres viram Noemi e perguntaram: aquela é Noemi? Quanto tempo? Aquele povo que gosta de dar conta da vida de todo mundo. Noemi? Será que é ela? Tá diferente, viu? Nos stories o filtro. Versículo 20. Ela, Noemi, porém respondeu: não me chamem Noemi. Que significa, lembra? Agradável, doce, meiga. Não. Melhor que me chamem Mara. Ih, pastor, Mara maravilhosa. Não. Isso aqui, meu irmão, é hebraico. Outra história. Mara significa amarga. Me chamem amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Está precisando de aconselhamento pastoral. Está precisando de cura interior séria. Ei, vem para cá. Todos nós temos um pouco dessa síndrome de Noemi. Essa tendência de colocar nas costas de Deus, culpar às vezes o Senhor por algo que nos ocorreu. Quando a gente não culpa, a gente faz assim, ó. Olha para Deus e diz: Senhor, por que o Senhor permitiu? Ponto de interrogação. É a teologia de Noemi. A teologia de Noemi funciona assim: se Deus é o Todo-Poderoso, ela mesma chama Deus de o Todo-Poderoso. Se Ele pode tudo, Ele poderia ter curado a minha mãe do câncer. Poderia ter curado o meu pai daquela doença terminal. Poderia ter evitado o carro do meu irmão de capotar. Poderia ter aberto os meus olhos e ter impedido que eu caísse na lábia daquele cara que foi um golpe, que afundou meu negócio. Sabe, se Deus é o Todo-Poderoso, por que Ele não interveio? É porque Ele é o Todo-Poderoso, mas eu não sei se Ele é o Todo-Amoroso. Eu não sei se Ele é aquele que se importa de fato comigo, que Ele é bom. Teologia de Noemi é uma teologia simplista. Simplista demais. É uma teologia que quer ficar, sabe, olhando para Deus a partir das circunstâncias, ao invés de olhar para as circunstâncias a partir de quem é Deus. É uma teologia equivocada, porque parece que não entende que nós vivemos desde a queda de Adão em um mundo que é caído, em um mundo em que a realidade não é justa, e que gente boa sofre, e que a chuva e a tempestade, disse Jesus, dá contra a casa de todos. Do crente, do não crente, não importa. É uma teologia que nos adoece, porque nos faz pensar que de alguma forma Deus é parte do nosso problema. Mas essa noite eu quero dizer para você, a verdade de Deus é que Deus nunca é parte do teu problema, sempre Deus é parte da tua solução. Eu vou repetir para alguém compreender aqui:
Deus nunca é parte do teu problema, Deus é sempre parte da tua solução. Todos os outros elementos que compõem o teu problema lá estão, Deus não é um deles. Deus não é um deles. Há problemas que nós escolhemos como fruto de decisões nossas, há problemas que nós sofremos por causa das contingências da existência. Você tem um corpo, eu tenho um corpo, esse corpo aqui é um corpo mortal. Quem sabe aqui que vai morrer? É bom você entender, se Jesus não vier antes, eu e você, nós vamos para onde? Morrer. Não é complicado? A gente entendeu o óbvio. É algo que é inevitável. Tem realidades que são inevitáveis. Tem males que a gente vai ter que enfrentar e ponto final. Mas Deus está do lado da solução. Ele não é a mão que bate, Ele é a mão que consola. Ele não é o teu flagelador, Ele é o teu consolador. Eu quero dizer para alguma Noemi aqui nesse lugar, que foi ficando amarga, azedo, exatamente por causa de uma crise de fé. Deus te trouxe essa noite para você fazer as pazes com Ele. Tem alguém precisando fazer as pazes com o Criador. Tem alguém aqui precisando olhar para Deus e falar: Deus, eu vou hoje deixar toda a raiva que eu estou de ti aos pés da cruz, e pela fé eu vou dizer: eu confio no teu amor e no teu cuidado. Escute o que eu vou te falar. É tão diferente Jó de Noemi. Na Bíblia Jó perde tudo, e o que é que ele diz? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... Ele não discute, ele não pede satisfação, porque ele deixa Deus ser Deus. Ei, irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida. Os caminhos dele são mais elevados do que os teus. Para dessa história de Deus ter que ficar te dando explicações. Nem sempre Deus vai ficar te dando explicação. Pelo contrário, é na ausência de resposta que se faz necessária a tua fé, a tua confiança. Não azede, não amargue. Não seja como Noemi, que muda de essência, de coração, por causa das situações da vida. Não. Há pessoas que mudam. Há pessoas que vão amargando, se tornam cínicas, sempre com um deboche na ponta da língua. Se tornam duras, fechadas, desconfiadas, não confiam mais em ninguém, paranoicas. Há pessoas que se tornam pesadas, não tem mais leveza, não tem mais sorriso, não tem mais graça. Há pessoas que se tornam deprimidas, em um nível assim, sabe, profundo, permanente. Pessoas que se tornam difíceis, de trato complicado. Mudaram. A dor mudou a essência delas. A dor mudou o sabor delas. As pessoas que te provam já não conseguem mais sentir a doçura de antes. Elas provam e fazem como quem prova um café muito amargo. Prova logo, tira para longe da boca. Escute esse princípio. Se amargou, não superou. Eu vou repetir. Se amargou, não superou. Mais uma vez. Se amargou, não superou. Atravessou, mas não superou. Mudou a essência, mudou o coração, mudou o interior. Ah, meu irmão, não superou. Mas eu quero dizer que tem graça em Deus para fechar feridas que estão abertas. Ele quer tirar tudo aquilo que está amargando e azedando o teu coração. Ele quer arrancar fora e Ele quer devolver a você a leveza, a graça de ser alguém que sabe de uma coisa, reconhece. Foi duro o que eu passei. As situações que eu tenho enfrentado não têm sido fáceis. Mas sabe de uma coisa? Obrigado, Senhor, porque eu ainda tenho algumas Ruths comigo.
eu ainda tenho algumas Ruths comigo. A gente precisa aprender a valorizar as Ruths que estão conosco. Coisa terrível. A menina acaba o namoro, camarada depois de uma semana lembra nem mais o nome dela. Mas sabe o que ela faz? Dentro de casa, meu amigo, sobra para o pai, sobra para a mãe, sobra para eles que ficaram, que estão ali junto, que estão ali perto. A menina virada no giraia. E o pai aguentando, e a mãe aguentando, e a mãe cutucando o pai falando, meu filho é assim, sabe como é, acaba o namoro, vamos ter paciência com ela, com a bichinha, com o bichão. Marido perde o contrato, não se contentou de perder dinheiro, vai perder a mulher. Não tem dinheiro, vai perder a pessoa que está contigo. As pessoas que estão com você. Porque você está amargando, você está adoecendo. Porque você está se tornando azedo. Está se tornando intragável. Eu gosto de café sem açúcar. Quem é do café sem açúcar aqui? Oh, glória! Quem não é até dezembro de 2025 vai se converter. O café sem açúcar. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Café sem açúcar? Sim, mas um café bom. É café com gosto de terra. Que café amargo, ruim. Tem quem queira não. Eu não quero profetizar não, mas eu preciso advertir você. Cuidado para não amargar ao ponto de ninguém mais querer você. Cuidado para você não amargar ao ponto de você sobrar. Valorize as Ruths que estão com você. Valorize o que restou. Deus vai usar o que ficou para te abençoar e te colocar em um outro tempo, em um outro capítulo. No nome de Jesus, levante a sua mão. Deixa eu declarar essa verdade sobre a sua vida. Deus te deixou com o necessário. Não é o desejável, mas é o necessário para você virar essa página e seguir em frente rumo a Belém. No nome de Jesus. Agora escuta, enquanto o louvor retorna, tem uma terceira postura aqui, fale comigo, regredir, amargar, avançar. Quem quer avançar? Ruth é essa mulher. Versículo 15, a Noemi olha para ela e diz assim, veja a tua concunhada, voltou para os deuses dela, volta tu também. Ruth olhou para ela e disse, não me insistas comigo. Aqui um dos textos mais lindos da Bíblia. Ela disse, não me insistas comigo, para que eu te abandone e não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Texto de casamento. Ela estava se casando com Noemi, sem saber que estava se casando com o seu destino, com o seu futuro, com promessas que Deus tinha para a vida dela. Eu amo essa mulher. Olha o exemplo dela. Perceba o quanto ela está deixando para trás. A segurança de Moabe, o lugar que ela conhecia. A convivência de pessoas que certamente a acolheriam. Família, amigos, sua cultura, seus costumes.
Mas ela vira as costas para tudo isso. Ela decide caminhar para Belém. Belém, que significa a casa do pão. Ela larga Moabe para ir para a casa do... Porque lá, disse Noemi, Deus voltou a colocar o pão. Ela larga Moabe e decide avançar em direção ao lugar da provisão de Deus, da provisão do céu. Escute, essa mulher, ela está decidindo por uma nova vida. Primeiro ela vai cuidar da sua sogra Noemi. Ela vai se tornar uma cuidadora. É uma vida de serviço. Segundo, ela diz para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Ela está trocando de Deus, ela está trocando de fé. Ela decide adorar e servir o único Deus vivo e verdadeiro. É uma nova vida, é uma nova caminhada. Ruth é essa que diz: a minha história não vai ser escrita pela minha dor. Eu não regrido, eu não amargo, eu avanço, e eu avanço em direção à casa do pão. Eu avanço em direção ao lugar onde Deus tem provisão para mim, onde Deus tem provisão para o meu futuro. O meu lugar não é mais em Moabe. Moabe é o lugar do meu passado, Moabe é o lugar dos meus costumes, Moabe é o lugar da minha dor, Moabe é o lugar do meu luto, mas não é mais o meu lugar. É o lugar do meu sofrimento, é o lugar das minhas marcas, mas não é o lugar do meu futuro. Não tem futuro em Moabe, sabia Ruth? Não tem futuro em Moabe, só tem futuro na casa do... Só tem futuro na casa do pão da vida, que é Jesus Cristo. Só tem futuro na presença de Jesus, o pão que alimenta e sacia a fome do ser humano. Só tem futuro perto de Cristo. Eu quero dizer sobre a sua vida: ei, o seu lugar não é outro. Você só dá certo na presença de Jesus, acompanhado por Jesus, guiado por Jesus, alimentado por Jesus. Você só dá certo com Cristo. Você só dá certo com Cristo. Cristo à frente, Cristo do lado, Cristo como teu fundamento. Você nele, Ele em você. Eu quero dizer para você: ei, sabe como você avança em direção a um capítulo melhor? Quando você decide de uma vez por todas: eu não vou voltar para Moabe. Eu só tenho um caminho, que é de avanço, que é para frente, que é em direção ao que Jesus Cristo tem para mim. Nós escolhemos um novo capítulo. Nós escolhemos um capítulo melhor quando a gente decide abraçar a oportunidade de se apegar a Cristo totalmente. Quero encerrar com isso. Enquanto as luzes se abaixam, nós vamos orar. Olha bem para mim aqui, preste atenção. Aquela mulher chega naquela cidade, Belém. Ela sai para colher espigas em um campo. Espigas deixadas no chão. Por acaso, só por acaso, os campos nos quais ela entrou pertenciam a um parente de Noemi, ao parente próximo da família, chamado de parente remidor ou resgatador. Havia uma lei naquele tempo: quando todos os homens de uma família morriam, o parente homem mais próximo tinha a responsabilidade legal de então acolher aquelas mulheres e resgatá-las da sua viuvez. Boaz era esse homem, dono do campo, o parente remidor. Por acaso ela entrou ali. Na verdade, pela providência de Deus ela entrou ali. Ela se encontra com Boaz.
Ela que começa colhendo espigas do campo de Boaz, acaba no livro de Ruth casada com Boaz. Aquele homem resgata Ruth da sua miséria, da sua vergonha. Ela recebe uma descendência. De Boaz e Ruth nasce Obed. De Obed nasceu Davi. Desculpe, Jessé. De Jessé nasceu Davi. Da linhagem de Davi veio Jesus. Uma decisão mudou a trajetória daquela mulher de tal maneira que ela se torna bisavó do maior rei da história de Israel. E como se não bastasse, ela ainda se torna a primeira gentia a compor a linhagem do Messias. Eu quero dizer para você, e com isso eu encerro, porque foi essa palavra que Deus me deu essa noite aqui. O Espírito Santo falava assim para mim: filho, há pessoas que hoje à noite estarão nos campos do Redentor, querendo colher espigas para se alimentar, mas eu quero algo mais com eles. Eu não quero apenas suprir uma fome momentânea. Eu quero, como Boaz, colocar uma aliança no dedo deles e fazer um compromisso eterno com eles. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que houve um redentor para Ruth, sim. Lá em Belém havia um redentor esperando por ela, Boaz. Há um redentor esperando por você. Nascido em Belém, o nome dele é Jesus de Nazaré. Há um resgatador, há um remidor. A vida de Ruth mudou por causa desse redentor, por causa desse resgatador. Eu quero dizer, é impossível a gente avançar em direção a um capítulo novo em nossa vida, a um capítulo sobreexcelente, se o Redentor verdadeiro que é Cristo não entrar e fizer uma aliança conosco. Não tem como. Hoje, meu irmão, eu quero dizer, se você quer avançar como Ruth, então agradeça, porque Boaz quer dizer Jesus, o teu Redentor, já veio há 2000 anos atrás, subiu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, venceu a morte ao terceiro dia, deixando aquela tumba vazia, para que você tivesse a oportunidade de fazer uma aliança com Ele, largar o tempo da dor, da vergonha, do luto, do medo, da preocupação, da crise, da tristeza, e seguir em frente, em direção a dias melhores.